Olá pessoal, meu nome é Alexandre Nicolini, terapeuta quântico, instrutor de cursos para expansão da consciência. E quando a gente fala de consciência, como é que a gente pode trazer mais consciência a partir desse tema que a gente chama de frequência vibratória? Para a gente entender a questão da frequência vibratória, a gente tem que entender uma série de outras coisas, com os mecanismos que a gente vem funcionando, os nossos sentimentos, nossos pensamentos, como é que a gente está se qualificando a respeito disso. Então, isso me motivou a criar esse material para trazer exatamente esse conhecimento e, se possível, jogarmos mais luz nesses lugares onde a gente não está percebendo como estamos conduzindo a nossa vida, ok? Então é isso. Então vamos começar a falar um pouquinho desse assunto. No primeiro momento, a gente já tem que lançar aqui uma pergunta. Qual tipo de sentimento ou pensamento estou tendo no agora? Eu consigo perceber ou estou tão dentro disso que eu não consigo me ver ou qualificar o que está vindo? São tantos sentimentos e pensamentos diferentes bombardeando que eu não consigo olhar para isso agora. Mas vamos lá, vamos fazer um exercício então. O que está vindo agora? Está vindo no cardíaco alguma sensação esquisita? Um pensamento, algo repetitivo? Como é que a gente pode rotular, digamos, se pudéssemos, né, o que está acontecendo? É uma tristeza? É uma angústia? É um pessimismo? É uma escassez? Está acabando tudo? Coisas do tipo. É uma ansiedade? É uma alegria? É uma paz? É uma gratidão? É a fome? É uma dor? O que está vindo afinal? Agora a gente tem uma segunda pergunta. Então, onde está a origem de tudo isso? Então, eu faço um convite aqui para a gente entender, primeiramente, a estrutura do nosso pensamento de uma forma muito simples. Tá? Isso aqui seria um tema para muito material, com certeza. Mas o objetivo aqui é a gente simplificar. Pelo menos essa é a minha linha de raciocínio. O pensamento ele tem o seguinte caminho. Tudo começa no plano mental. Tudo. E quando eu coloquei essa expressão astral, depois eu vou explicar um pouquinho melhor, o astral é o nosso sentimento, é a nossa emoção. E depois a gente tem uma reverberação, digamos assim, já uma somatização no nosso corpo físico. Então, primeiro tudo começa na mente, passa pelo nosso sentimento e somatiza no nosso físico, ok? O caminho contrário também é verdadeiro. Você recebe um estímulo no seu corpo físico, isso se transforma numa sensação, num sentimento e vai passar como uma imagem. Então os indianos eles já tinham percebido isso, inclusive nos escritos mais antigos, que são os Vedas, que são escritos de 5, 6 mil anos atrás, que eles já falavam das formas pensamento, das formas sentimento. Então sentimento e pensamento, eles sempre vão estar associados. Tá? Então você sente e você pensa e você sente. Não dá para desassociar as duas coisas. Então aqui eu vou colocar aqui um breve modelo para separar um pouquinho as coisas, né? Embora essas coisas não são separadas. Isso aqui é mais para efeito de, de uma compreensão um pouco maior. Então nós temos um corpo físico, um corpo biológico, conhecemos bem, a medicina estuda muito esse corpo. Temos um corpo etérico, que é o nosso corpo energético, que ele envolve, ele interpenetra esse corpo físico e mantém toda essa estrutura física de pé. Então, é um corpo de energia. A gente também chama de corpo das sensações, é onde você sente a dor, sente o frio, sente o calor, ok? Então, esse corpo etérico, ele se projeta mais ou menos ali em torno de meio centímetro a 1 centímetro além do corpo físico. Depois nós temos uma outra camada que a gente chama de corpo astral.
Essa camada se projeta um pouco além, 30, 40 centímetros em média, além do corpo físico, dependendo aí do nível evolutivo da pessoa, claro, onde estão o quê? Os nossos sentimentos e pensamentos. Esse corpo astral é dotado de cores, tá? E essas cores já foram catalogadas por vários clarividentes que identificaram que, dependendo daquilo que você sente, aquilo tem uma cor associada, ok? E nós depois temos um outro corpo, uma camada um pouco além ainda, que chama o corpo mental, que ali é a morada dos nossos pensamentos. E ele já tem uma forma mais ovalada. Então, quando você tem ali a somatória do corpo astral e o corpo mental, você está vendo a aura da pessoa. Tá? Então, é o que aquilo que a gente diz, é aquilo que qualifica aquela pergunta que a gente fez lá no comecinho. Então, qual o tipo de sentimento e pensamento que está, digamos, vigorando no meu campo eletromagnético? Porque o nosso corpo é um campo de energias eletromagnéticas por conta de toda a circulação energética, do bombeamento do nosso coração, de toda a, digamos, tudo aquilo que a gente está pensando gera todo um campo elétrico. Então nós somos seres que estamos em corpos eletromagnéticos, tá? Depois existe até um tema para a gente poder falar um pouco mais sobre isso, que seria a lei da atração e tudo aquilo que a gente está pensando, a gente está atraindo, mas não é muito o objetivo aqui, ok? Então a origem do pensamento, temos várias. Aquilo que a gente projeta para frente e a gente não viveu, né? A gente está imaginando cenas, fantasias, projeções, experiências que você ainda não teve. Temos também as memórias do passado, todas as experiências que você já teve. Isso inclui também todo o sistema de crenças, tudo que você recebeu de informação da tua ancestralidade, das suas experiências da sua cultura, de tudo que você já passou. Tá? Então, se você teve uma vida muito difícil, com muita escassez, então esse sistema de crenças, esse padrão no qual você viveu, é o que vai predominar, é o que sempre vai te remeter para o passado. E temos também as ondas pensamento. Então, o nosso cérebro, imagina assim, o centro de um lago, que você joga uma pedra lá e emana aquela onda, que ela vai em todas as direções. Então, as ondas pensamento, nós constantemente estamos emitindo elas. Então, muitas vezes você pensa numa pessoa, você está induzindo uma onda, né, que se você desenvolver ela a tal ponto, você pode ter a telepatia. Tá? Você tem as formas de pensamento, que eu também vou falar disso um pouquinho. E, em resumo, estima-se que são gerados por dia 60 mil pensamentos. Mas olha que interessante, 95% deles são repetitivos. Então, são baseados na nossa imaginação, informações que a gente não teve ainda no nosso campo, nas memórias do nosso passado, nas ondas pensamento e nas formas pensamento. Então aí vem uma outra pergunta. Qual que é o espaço para se criar o novo na nossa vida? Se tudo está se repetindo, como é que você cria o novo? Como é que você muda esse padrão? Então eu vou falar um pouco agora sobre a questão das formas pensamento. Criamos as formas pensamento constantemente, sendo de natureza astral e mental, direcionada. Eu pus um exemplo aqui de uma escultura. Então, você tem um artista que ele, antes de ter a obra feita, ele já imaginou ela. Ele gastou uma energia mental, ele colocou um sentimento ali e a obra ainda não existe. Isso é uma forma de pensamento. Então tá no campo dessa pessoa. Ela já imaginou aquilo como vai estar pronto, ela se sentiu feliz vendo aquilo, ok? Isso a gente constantemente está fazendo. É uma entidade temporária viva, ela é ativada e animada pela ideia de quem a gerou. Ok? Então tem alguém sustentando aquela forma. Então o artista estava ali, ele todo dia imaginando aquilo, ele manteve
aquela forma de pensamento viva, digamos assim. E ela é baseada em 3 princípios: na qualidade, que seria a cor, na natureza, a forma, é uma coisa clara, né? E exatidão, a nitidez com que ela se apresenta. E ela sempre vai atrair formas de pensamento da mesma natureza. Então, um pouquinho mais para frente eu vou falar sobre isso, a questão de uma lei universal, que é essa lei da atração. Nós atraímos para a nossa vida formas de pensamento equivalentes ao que nós criamos. Isso traz mais consciência para a gente a partir de agora, né? Tomar muito cuidado com isso. E eu coloquei aqui embaixo alguns exemplos, né, de imagens catalogadas por clarividentes, que eles observavam no campo das pessoas algumas formas, pedia para a pessoa sentir cólera e ele registrava qual que era a forma de pensamento. Então ali você vê a cólera, você tem o medo, tem ali a intenção do saber e tem a devoção. Então, determinadas formas de pensamento elas vão gerar uma harmonia ou uma desarmonia, mas é o que o nosso campo eletromagnético, mais uma vez, está gerando constantemente, formas de pensamento. Falar mais um pouquinho sobre isso, né? A questão dos ambientes. Isso é algo que pega muito, porque os ambientes possuem formas de pensamento no qual chamamos de egrégoras. Então, egrégoras é a somatória das formas de pensamento que ali predominam. E dependendo da qualidade do que se nutre naquele local, isso poderá afetar o seu campo vibracional em algum grau, baseados nos pensamentos repetitivos ali mantidos, que os indianos chamavam de os kamarupas, são os corpos de desejos, né? Kama, corpos, rupas, desejos. Eu coloquei alguns exemplos aqui: igrejas, um shopping, uma delegacia, um restaurante, um saguão de aeroporto, e assim vai. Ali sempre tem um conjunto de pessoas que acabam criando determinados comportamentos baseados em pensamentos, sentimentos e formas de pensamento também, que ali ficam predominando. Então imagine o seguinte, num shopping, que você tem ali centenas, milhares de pessoas passando com o desejo de compra, trazendo também as suas experiências de escassez. Então, o que aquele ambiente ele capta? Porque a energia ali é fechada, né? Você tem ali um compacto, né? Porque não flui, a energia fica presa num prédio e ficam todas aquelas formas de pensamento presas ali. Então, quando você entra num ambiente desse, você vai entrar em contato com essas formas de pensamento. Então, o que predomina dentro de um shopping? Puxa, eu preciso comprar tal coisa, eu não tenho isso, ai, que vontade daquilo. Então, é o que você vai entrar em contato, né? Com o seu campo eletromagnético. Tá? Um outro exemplo, uma praça de alimentação. Então, quais são os sentimentos e pensamentos que ali predominam? Ai, que fome, ai, que vontade de comer aquilo. Tá? Então, cada ambiente, ele carrega os padrões ali alimentados constantemente. Então, essas formas de pensamento, elas ficam presas, né? Ao contrário da natureza, que ela transmuta tudo aquilo. Por isso que nós nos sentimos bem quando estamos em contato com uma floresta, um lugar, um campo. São lugares que a gente se sente bem. Por quê? Porque não prendem essas formas de pensamento, que são criadas em conjunto, né, no coletivo. E aí nós temos as ondas de energia de sentimentos e pensamentos. Então aqui até coloquei aqui o nosso planeta. O planeta tem as entidades encarnadas e as entidades desencarnadas. Então vamos perceber o seguinte aqui. Encarnados e desencarnados, a única diferença que tem é que os desencarnados não têm o corpo físico e não têm o corpo etérico. Mas eles continuam tendo o corpo de sentimentos e o corpo de pensamento. Ok? Eles continuam, eles estão presos naquilo que muitas vezes levou eles àquela situação. Mas estão ali, sentindo e pensando. Ok? Então, isso está em comum com os encarnados. Coloquei ali uma torre, né? Uma torre de rádio e um rádio.
Por que o rádio? Quando você recebe uma onda, de tudo que eu te falei, né, sobre a questão da onda, pensamento, ou até mesmo uma forma pensamento, isso é captado pelo quê? Pelo nosso corpo. Então o corpo está ali, ele recebendo aquelas informações, emanando também outras, né, outras qualidades. Mas o que, que vai acontecer? Vai ter uma ressonância. Então aí que tem que ter o ponto da consciência, que para mim seria o centro dessa apresentação. Se eu sou responsável pela qualidade, digamos, do que eu estou sentindo, do que eu estou pensando, então eu estou entrando em ressonância com a onda de todas essas pessoas, encarnadas ou desencarnadas. Então, se existe uma tristeza que está predominando, uma onda, né? Uma onda pensamento, e meu corpo está captando, será que eu sou uma vítima disso? Olha a pergunta, será que eu sou uma vítima disso? Será que essa tristeza está vindo para mim assim de graça? Mas vamos perceber o seguinte, gente. O nosso corpo, né, através dos nossos chakras, né, que são os nossos centros de energia e estão dentro dos nossos corpos mais sutis, eles funcionam como antenas. Eles estão captando tudo, emanando, captando, emanando, captando. Então você entrou no ambiente, você está captando determinada onda, está emanando. Não importa aqui qual tipo de sentimento ou pensamento, mas nós estamos continuamente no mar de energia, interagindo com isso a todo momento. Ok? Então vamos lá. Uma vez que eu estou na consciência que meu corpo tem esse poder eletromagnético, eu vou reverberar dentro do meu corpo físico aquilo que eu estou sentindo diante daquilo que eu pensei. Então, se está vindo uma onda de raiva, eu estou me captando naquilo, eu tenho uma mudança, né, no meu corpo. Então, toda essa foto que eu coloquei aí, né, esses desenhos dos corpos, né, com diferentes cores, é como existem instrumentos, né, que captam, né, a determinada qualidade de informação, o quanto que aquilo influencia no meu corpo. Então, se algo está somatizando, por exemplo, uma depressão ou uma tristeza, isso vai afetar, numa última instância, o órgão que tem a ver com aquilo. Seria uma questão metafísica. É muito interessante vocês estudarem também a metafísica da saúde, que seria a origem espiritual de tudo que a gente desenvolve como doença física no corpo biológico. Ok? Então, se você quiser descobrir os segredos do universo, pense sempre em termos de energia, frequência e vibração. Isso é uma frase do Nikola Tesla. Estudem a respeito disso também. Então, qual o padrão que eu estou predominando no dia a dia? O que está vindo aqui? Tem uma técnica alternativa que a gente pode usar, né? Quando a gente perceber que a gente está recebendo uma onda de uma tristeza, de uma escassez, de uma fome, de um ódio, de uma raiva, que ela é baseada numa pergunta: a quem pertence isso? Que é o título, inclusive, deste vídeo. Tá? Então você percebeu, estou vendo uma tristeza, que você pergunta, né? A quem pertence isso 3 vezes? Você vai ver que isso não é seu, que isso veio de fora. Normalmente essas ondas vêm de fora, tá? Então você vai dar esse comando mentalmente por alguns minutos, devolvo aos remetentes com consciência anexada ou devolvo aos remetentes com partículas de ouro de consciência. Mas afinal, o que a gente está devolvendo? Né? Então a gente não sabe primeiro quem é o remetente, de onde está vindo toda essa tristeza. Bom, pode ser de N pessoas, sei lá, de 10 milhões de pessoas que estão vibrando na tristeza nesse momento, né? Nessa onda. E você captou isso também. Você tem responsabilidade sobre isso eu quero falar depois, ok? Mas você captou isso, tá? Por um padrão seu que você permitiu. Então, nesse momento
que seu corpo captou essa informação, você dá essa informação, devolva aos remetentes com consciência anexada o quê? O que eu estou devolvendo? Eu estou dizendo, em outras palavras, para todas as pessoas, essas 10 milhões de pessoas que estão vibrando nisso, olha, vibrem menos na tristeza. Então você está devolvendo a consciência anexada de não vibrar tanto nisso. Então você está, de certa forma, ajudando as outras pessoas a melhorarem a sua consciência com relação ao que elas estão emanando, vibrando. Ok? E aí você consegue se desconectar disso. Claro, se for de origem externa. Ok? Mas a responsabilidade consciencial é de todos nós? Sim. Então, a gente pode usar essas ferramentas de devolver ao remetente? Claro que podemos. Mas temos que também observar que nós somos responsáveis por tudo que a gente cria no nosso campo mental. Então, se eu estou constantemente entrando em ressonância com a tristeza, eu tenho que avaliar em mim, no meu campo, seja um sistema de crença, seja algo que eu estou criando, com a qualidade disso. Então eu tenho que mudar a vibração de tudo que eu estou emitindo. Isso é um exercício diário. Tá? Então a consciência que eu estou trazendo a partir desse vídeo não é só ter uma ferramenta para a gente se desconectar do coletivo, e sim para a gente olhar para as nossas profundezas, para o nosso campo vibracional e olhar tudo aquilo que a gente está criando na nossa vida. Porque nós somos responsáveis pela vibração também do coletivo. Então, em um nível mais profundo, o autoconhecimento é a chave para elevar e manter a sua frequência vibracional todos os dias e todos os momentos. Ok? Eu coloquei aqui o mapa da consciência, que já foi catalogado também, que cada sentimento tem uma determinada frequência, tá? Em hertz, medida em hertz. Tá? Ele leva uma certa emoção. Então, por exemplo, você está ali no nível da culpa, você está vibrando em 30 Hz, que é uma frequência ultra baixa. Né? Então, isso vai ocasionar somatizações no seu corpo físico, que pode, num segundo momento, levar a uma doença, e assim vai. Agora, enquanto mais alto você manter essa frequência, colocar ali num estado de gratidão, e isso é um autopoliciamento, vamos dizer assim, estou me vigiando com relação ao que eu estou emanando, o que eu estou captando. Nós somos responsáveis sim por isso. Né? E tudo que a gente está reverberando, né, essa anteninha nossa, estamos rebatendo uma onda, muitas vezes curtindo um assunto, passando para outra pessoa uma onda de medo que eu passei, então você pega de outra pessoa, você rebate, e trazer consciência para tudo isso. Ok? Então, é muito importante esse tema e espero ter passado para vocês a consciência de se cuidar constantemente. Gratidão e nos falamos em breve.